Oi, gente querida, que prazer estar entrando mais uma vez na sua casa para falar com você e compartilhar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva. Além disso, você pode também dar uma clicada no sininho para sempre receber notificações de novas mensagens. Bom, estamos falando sobre o herói da Bíblia, Abraão. E a mensagem de hoje é a quarta mensagem. Muita coisa para falar desse homem, né? Queridos, na última mensagem, nós vimos a separação de Abrão e de Ló, seu sobrinho. Ló escolheu as campinas do Jordão e foi viver lá. O capítulo 13 termina dessa maneira. O capítulo 14 vai relatar alguns fatos que a gente não tem uma noção muito precisa de quanto tempo passou. Se foram meses, se foram anos. A verdade é que um tal de Quedorlaomer se juntou com mais outros 3 reis e começou a invadir a região, tanto de Abraão, quanto também a região de Sodoma e de Gomorra. E ele invadia, ele tomava, ele espoliava, levava todos os bens, pegava as mulheres, os servos. E depois de 12 anos disso acontecer, a gente descobre na palavra de Deus que o rei de Sodoma se encheu, falou, chega, não dá mais, e ele mesmo formou um exército de 5 reis para destruir e derrotar Quedorlaomer. Acontece que ele não tinha bons exércitos, os seus exércitos não eram bons de luta, e eles perderam para Quedorlaomer, aliás, dentro do seu próprio território. A Bíblia diz que alguns dos seus soldados que fugiram caíram em alguns lugares onde tinham betume. Poças de betume ficaram presos, porque aquela região tinha muito petróleo, né, no subterrâneo. E quando Quedorlaomer, então, ganha a guerra contra o rei de Sodoma, ele prende não só os soldados, mas também leva cativo a Ló, o sobrinho de Abraão. Se até então Abraão não estava nem aí, que ele estava entrando em algumas áreas da terra que Deus prometeu para ele, quando ele descobriu que ele tinha levado a Ló, o seu sobrinho, Abraão falou, agora não dá mais não. Agora eu vou ter que entrar nessa guerra e libertar o meu sobrinho. Pois bem, a Bíblia fala que Abraão já tinha enriquecido muito e tinha 318 homens de guerra. Aliás, 318 homens de guerra nascidos na sua casa. Gente, fora a família, né? Abraão tinha realmente enriquecido muito. E ele vai para o norte da região de Israel, num lugar chamado Dan. Este lugar, até hoje, existe um sítio arqueológico extraordinário. Quem vai comigo a Israel sabe o lugar onde é, nós já estivemos lá. Pois bem, esses 318 homens de Abraão eram homens adestrados para a batalha, eram homens muito poderosos. Então eles entram nessa guerra, né, dos 4 reis de lá com os 5 reis daqui, e eles conseguem vencer Quedorlaomer, tá? Ele se juntou a outras cidades, obviamente, que é Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, e falaram, olha, vamos acabar com essa extorsão e vamos acabar com essa investida de Quedorlaomer de estar usurpando a terra dos outros, a propriedade dos outros e até as pessoas e os servos, né? A passagem de Gênesis capítulo 14, versos 5 a 11, descreve com detalhes, né, as áreas conquistadas pelo exército de Quedorlaomer. Agora, detalhe, o território que Quedorlaomer tomou invadia o território também de Abraão. Mas quando a batalha aconteceu, a batalha foi breve, porque os exércitos de Abraão eram poderosos, e eles literalmente acabaram com o exército de Quedorlaomer. E quando termina essa batalha, o que acontece? Abraão tem um encontro com 2 reis importantes. Ele libera o seu sobrinho, libera aqueles que eram também escravos, que haviam sido escravizados, né? Mas 2 reis ele encontra. E é interessante porque a Bíblia não fala muito bem
quanto tempo demorou de um para o outro, mas parece que foi quase que concomitante, né? O primeiro dos reis foi o rei de Sodoma. E o encontro com o rei de Sodoma foi interessante, porque o rei de Sodoma viajou até lá, até o norte, até Dan, para se encontrar com Abraão, e ele foi lá para felicitar, disse: olha, parabéns, você realmente é um homem poderoso, o seu exército guerreia bem, e eu quero te agradecer. Vamos fazer um acordo? Me dê todos os homens que eram meus, e se quiser me dê alguns dos seus também, e fica com todo o despojo. Eu não estou interessado na riqueza, a riqueza já tem muita, eu quero as almas. No hebraico está assim: eu quero as almas. Primeiro, este rei de Sodoma representa Satanás, porque Satanás sempre faz isso quando ele depara um homem de Deus. Ele oferece dinheiro, riquezas, em troca de almas. Você me dê as almas, porque aí estes servos iam ficar na mão dele, escravizados por ele. Agora, Abraão, ele disse assim: mas de forma alguma, eu não posso aceitar a proposta que você está fazendo, porque senão vão dizer que foi o rei de Sodoma que me enriqueceu. Eu nunca precisei de você, quem me enriqueceu foi Deus, eu não quero, pode levar os seus homens, e eu não quero absolutamente nada do que você está me propondo. O segundo rei que ele se encontrou, a Bíblia chama de rei de Salém. Salém vem da palavra shalom, que significa paz. E, portanto, vamos dizer assim, o início incipiente da cidade de Jerusalém. É a mesma localidade. E o rei que se encontrou com Abraão se chamava Melquisedeque. No hebraico, Melech Tzadek. Melech Tzadek. Melech é rei. Tzadek, de justiça. Agora, pera lá. Ele se encontra com um homem que é chamado rei de justiça, numa cidade chamada Paz. E o livro de Hebreus diz que este homem era sacerdote do Altíssimo, que não tinha princípio de dias, não tinha genealogia. Espera lá, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, se chama rei da justiça, governando num lugar chamado Paz. Te lembra alguém? Jesus. Isto é o que a teologia chama de uma cristofania, ou uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Antes de Cristo ser encarnado, ele já era Deus, ele é eterno. E ele, naquele momento, ele se encontra com Abraão. E o interessante é que o diálogo mostra que ele oferece para Abraão pão e vinho. Você se lembra de alguém que ofereceu pão e vinho? Jesus, na ceia. Ali está o pai da fé, Abraão, tipificando todos os crentes que viriam no futuro. E ali está Melquisedeque, tipificando a Jesus, aquele que faria uma aliança com todos os que crescem. Não é lindo isso, gente? Naquele momento, Abraão teve dois encontros, um com o rei de Sodoma e outro com Melquisedeque, um representando Satanás, o outro o próprio Jesus. Satanás oferecendo dinheiro em troca de almas que seriam escravizadas, Jesus oferecendo pão e vinho. Então, eu vou ler para vocês os versículos 22 e 23 do capítulo 14, porque é extraordinário o que nós vamos ler aqui. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, a Yahvé, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é aquele tipo de cristão que faz qualquer negócio para enriquecer? Inclusive uma aliança com Satanás? Ou você é daqueles que dizem: eu levanto a mão para o céu, não tenho nada contigo, Satanás, não quero nada do que você tem a me oferecer, porque quem provê sobre a minha vida é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo.
Abraão ali mais uma vez mostra que a sua fé em Deus estava crescendo, que ele estava amadurecendo. Sabe, queridos, que modelo extraordinário de generosidade, que ausência de ganância e que integridade acima de qualquer suspeita. E aí, em seguida, Abraão encontra com um amigo. E depois dessa guerra tremenda que houve, né? Esta cena de guerra, de um monte de ação, esse capítulo poderia ser um capítulo meio monótono. Ele não é monótono, simplesmente por uma razão. Esse amigo com quem ele dialoga é o Deus Altíssimo. Aliás, Abraão é conhecido como amigo de Deus. Que maravilha, né? Poder chamar de Deus de meu amigo. E mais do que isso, de Deus chamar a mim e a você de meu amigo, né? Então, comparando os eventos que nós vimos, esse momento agora é um momento extraordinário, não porque tenha tanta ação, mas por causa do diálogo entre Deus e Abraão, que está lá no capítulo 15, versos 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será meu herdeiro. A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até para fora e disse, a palavra no hebraico conduziu é praticamente arrastou, mostrou para ele as estrelas do céu e disse: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, o teu herdeiro é do teu DNA. Olhe para o céu, olhe para as estrelas. Você é velho, no natural isso não é mais possível, mas isto acontecerá porque eu sou Deus. E a Bíblia diz: Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Abraão nos tornou absolutamente justo a partir daquele momento. Ele cometeu outros erros e pecados, mas ali nós já vemos a justificação pela graça. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4 de Romanos, ele deixa claro, quando ele diz: porventura Abraão foi justificado pelas obras ou pela fé? Pela fé. Então eu termino este quarto estudo dizendo para você, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, saiba que se você crer no Filho de Deus como seu Senhor e Salvador, você será justificado por Ele. Ainda que continue sendo um homem natural e pecador, aos olhos de Deus, a justiça de Deus estará sobre a tua vida. Abraão é um homem extraordinário. A sua fé nos inspira e nos ensina. E eu espero que você que está estudando comigo sobre a vida de Abraão seja muito tocado e aprenda a andar pela fé. Amo muito você. Um beijo no teu coração.